Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para celebrar neste domingo o dia do Senhor, o dia da ressurreição, a nossa salvação, a nossa alegria que está neste Cristo. Hoje, quarto domingo do tempo da Páscoa, Jesus nos traz a seguinte palavra: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Que alegria nós sabermos que esse Cristo ressuscitado, vivo, está conosco e que Ele nos encaminha no caminho da vida, que Ele nos conduz ao caminho do Pai. Com muita alegria, acolhamos o presidente da nossa celebração, Padre Fred. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, irmãos e irmãs, vocês que estão aí na sua casa, na sua igreja doméstica. Mais um domingo. Celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Para bem iniciarmos a nossa Santa Missa, nos entregamos à misericórdia deste bom pastor, que nos orienta, nos encaminha para o bem, para o amor, para a salvação. Ele que é o pastor, Ele que é a porta, Ele que é o caminho que nos leva ao Pai. Pedimos perdão dos nossos pecados. Viemos ao encontro com o nosso pastor misericordioso e amoroso, que nos carrega em seus braços e em seu coração, e nos leva a viver o amor. Convido vocês, num instante de silêncio, num instante abertos à misericórdia de Deus, num gesto de humildade, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no coração, como quem queira arrancar o peso do pecado, o mal, as tristezas. Com o coração arrependido, nós pedimos perdão ao bom pastor. Perdão, Senhor, pelos pecados. Perdão, Senhor, por termos matado o Senhor na cruz com os nossos crimes, com as nossas faltas. Perdão pelas vezes que seguimos outros pastores, que não escutamos a sua voz, que não reconhecemos a sua voz que nos chama à salvação. Perdão pelas vezes que escapamos, tentamos fugir do seu redil, que negamos as verdes pastagens. Perdão, Senhor, pelas vezes que não reconhecemos, não o reconhecemos como a nossa essência, como a nossa vida, como o nosso bom pastor. Por todos os nossos pecados, todas as nossas faltas cometidas. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Coloquemos nossos pedidos, intenções e agradecimentos nessa Santa Missa, neste quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Pedimos a Deus a graça de sermos sensíveis à escuta do Bom Pastor, ao vermos a sua voz e a segui-lo em seu chamado de amor que ele faz para cada um de nós. Que tenhamos a humildade de sermos ovelhas entregues ao bom pastor. Pedimos por todas as famílias, por tudo o que temos em nossos corações, as nossas necessidades, os nossos desejos e sonhos. Pedimos que seja feita sempre em nossas vidas a vontade de Deus, que é soberana. Pedimos por todas as intenções de nossos corações. Pedimos pelos falecidos, pelos doentes. Agradecemos a Deus por tudo que temos e somos. Reconhecemos que tudo é pela sua graça. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:
Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que os sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos pelos pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, quarto domingo da Páscoa, celebramos o domingo do Bom Pastor, por causa do Evangelho. É chamado esse domingo do Bom Pastor porque temos o Evangelho de São João, a famosa passagem de João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. As palavras do Bom Pastor. Nós vemos nessa liturgia, tudo aponta para ele, que é o pastor. Então, por isso, na primeira leitura nós temos os Atos dos Apóstolos, São Pedro. Nós temos a continuação da semana passada, São Pedro faz o seu querigma, o anúncio para aquele povo que no dia de Pentecostes recebe o Espírito Santo. São Pedro levanta para falar
para dar testemunho do amor que ele vive com o Cristo, para que todos se abram para aquele amor e aquele momento importante de recebimento do Espírito Santo, assumindo naquele momento compromisso. Então, ser batizado é compromisso de fé, é compromisso de vida, e é isso que São Pedro fala nessa carta, nessa leitura dos Atos dos Apóstolos. É bonito ver que ele fala que é culpa nossa a morte do Cristo, nós matamos o Cristo, porque ele não tinha culpa nenhuma, ele era santo, ele veio, ele é Deus, ele veio para nos salvar, e nós com os nossos crimes e pecados o matamos na cruz. E conforme ele vai falando, gente, ele chama aquele povo para se converter, e quando ele vai falando que o Cristo foi crucificado e morto pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, o coração daquele povo que escuta Pedro começa a ficar aflito, começa a sentir o peso da responsabilidade de ter matado o Cristo na cruz com os pecados. Aquele sentimento não de culpa, mas de um arrependimento. A culpa não é um sentimento bom. A culpa, ela nos atola, ela nos faz paralisados. Nós precisamos sim nos arrepender dos nossos erros. O arrependimento nos abre para o novo, para o perdão e para um recomeço. A culpa não, é simplesmente um peso. E essa culpa foi tirada de nós pelo próprio Cristo, que carrega a cruz em suas costas e morre nessa cruz para nos salvar. Então, libertemo-nos das culpas. Se você carrega culpas, pela sua história, pelos seus erros, os seus pecados cometidos, liberte-se dessas culpas e acolha o olhar e o chamado do bom pastor, que vem perdoar, acalmar o coração, apacentar as ovelhas. Arrependa-se sim, porque para chegar ao perdão verdadeiro, o pré-requisito necessário, o necessário é arrepender-se. Sem arrependimento não existe perdão. Então é preciso arrepender-se, mas não sentir-se culpado. Então Jesus hoje, como pastor, ele chama você que é a ovelha, que ele ama tanto, de modo individual e grandioso, a libertar-se das suas culpas, pelos seus erros, pelo seu passado. Abrir-se para um arrependimento que te leva ao novo, que é o perdão e o amor de Deus. Então esse povo que está ouvindo Pedro, gente, eles começam a sentir esse arder no coração, esse peso da responsabilidade da morte do Cristo. E eles perguntam, mas e aí, o que a gente tem que fazer? O que devemos fazer? É essa pergunta que nós temos que nos fazer hoje. Sabe quando a gente percebe que fez alguma coisa errada e faz, ops, e agora? O que eu faço? É essa pergunta, esse questionamento que eles fizeram para Pedro. Mas o que nós temos que fazer para reparar esse erro? Aí São Pedro, maravilhoso, ele começa a falar que é necessário se converter. E aqueles que são convertidos verdadeiramente, aqueles que se abram para o novo, recebem o Espírito Santo, são batizados e têm uma nova vida. Então, minha gente, o batismo que recebemos não é uma mágica, não é uma mandinga, não é simplesmente uma proteção do Espírito, é compromisso de vida. É converter-se, crer no Evangelho e abrir-se para o Espírito Santo para que ele venha nos iluminar e nos guiar, e tirar de nós as nossas misérias, enfim. Mas isso é luta constante, é entrega constante ao chamado do bom pastor, é ser ovelha humilde, dependente do pastor e que segue os seus passos de santidade. Senão não vale de nada, é simplesmente clamar pelo Espírito Santo se eu não estou envolvido naquilo que o Espírito Santo me propõe a viver, que é deixar-se iluminar por ele. O Espírito Santo está em nós e ele quer nos iluminar, mas para nos iluminar depende de nós querermos a luz. Se permanecermos nas trevas das nossas más escolhas, egoísmo, autossuficiência, inveja, preguiça, ou o que quer que seja, permanecemos nas trevas. Mas por que o Espírito Santo não tem poder? Tem, claro que tem. Mas nós, o verdadeiro amor, como já disse muitas vezes, o verdadeiro amor é aquele amor que liberta, um amor que pressiona, um amor que impõe não é amor. Então Deus nunca vai impor nada para você. Ele propõe uma vida nova, ele propõe uma luz, ele propõe a salvação, mas depende da nossa escolha. Se você quiser permanecer nas trevas, das suas culpas, dos seus remorsos, ressentimentos, dores, traumas, enfim, é ali que você vai permanecer. Por mais que o Espírito Santo queira te iluminar, por mais que Deus queira te acolher e te acolhe,
Ele nos respeita e respeita a nossa liberdade de escolha. Então, este é o momento de deixar-se como ovelha, dependente do pastor, entregar-se em seus braços e deixar Ele nos guiar e nos iluminar e nos colocar num pasto verdejante, né? Tirar-nos das trevas, das perseguições, da morte e nos envolvermos pela vida que só Ele tem para nós. Aliás, a vida que Ele é para nós. Então fica esse questionamento também em nosso coração. Ops, erramos, e agora? O que fazemos? É simples, convertei-vos, muda as atitudes, mude os valores, mude os pensamentos, mude a sua vida, né? Deixe-se envolver pelo Espírito Santo de Deus, deixe-se transbordar por este amor e essa luz e permita-se com humildade entregar-se nas mãos do pastor. Às vezes por autossuficiência, por orgulho, é difícil para o ser humano querer depender de alguém. Muitas vezes nós queremos independência, né? Muito se luta pela independência. Gente, independência de Deus é morte, né? Não podemos buscar a independência de Deus. Temos que buscar cada vez mais depender dEle para vivermos verdadeiramente e entrarmos na eternidade, que é a nossa maior herança, que é o que somos chamados a viver. Porque neste mundo e nessa vida tudo passa, né? Só o amor não passa, e é o amor que nos leva ao eterno, como também já disse algumas vezes. Segunda leitura, carta de São Pedro. E fala aqui do sofrimento, bonito que ele fala sobre o sofrimento. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Então, jamais, gente, murmurar e reclamar diante do sofrimento. Ter a ousadia, pedir esse dom a Deus, a ousadia e a coragem e a humildade de agradecer por tudo, também pelo sofrimento. Porque o sofrimento, quando sofremos por fazer o bem e por seguir os ensinamentos de Jesus, somos agradáveis a Deus e isso nos eleva à santidade, nos eleva à purificação, nos leva à salvação. Então, o sofrimento é muito útil para o ser humano. Um exercício de humildade, um exercício de reconhecer que nós não somos tudo aquilo que pensamos ser, né? Que não temos tanto valor assim. Temos valor para Deus, sim, né? Deus nos ama muito, mas o nosso valor humano depende da graça e do amor de Deus. Sem Deus, nada somos, né? Então, o sofrimento nos vale muito. É um aprendizado maravilhoso e é difícil para nós reconhecer isso. Ninguém quer sofrer, é lógico, né? Não somos masoquistas, né? Não sofrer simplesmente por sofrer, mas abraçar também o sofrimento, sabendo que ele nos leva na presença de Deus, nos leva a sermos mais humildes, nos leva a reconhecer a nossa pequenez humana. E automaticamente, quando reconhecemos que somos pequenos como humanos, reconhecemos a grandeza de Deus e o que essa grandeza pode fazer em nossa vida, né? Isso é maravilhoso no sofrimento. Então, esses momentos que estamos passando, né? Principalmente nesses momentos agora, ao invés de reclamarmos, murmurarmos, cheios de pesares, de porquês e sis, né? Vamos nos entregar à vontade de Deus, fazer a nossa parte, sofrer por fazer o bem, nos leva a ser agradáveis a Deus e nos leva à salvação. Esse mesmo Deus faz isso por nós, morre por nós na cruz, sem ter culpa nenhuma, não reclama, não fala uma palavra, nada, nenhuma mentira sai de sua boca, nenhuma reclamação. Ele morre por amor para nos dar a vida e assim nos redime de nossos pecados e nos faz participantes de sua glória. Ele fala no final: andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de suas vidas, de vossas vidas. Somos chamados a imitar o Cristo e reconhecer que Ele é o nosso pastor. Então, se você perambulou pela vida sem um pastor, sem reconhecer a grandeza deste Deus que morre por você na cruz, este é o momento, né, de entregar-se humildemente a Ele, que é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é amor. E este amor transborda de uma cruz por nós, para nos dar a vida. Então, se você já andou desgarrado deste pastor, perambulando pelas trevas, pelas suas más escolhas, né, por vaidade, por orgulho, por prazeres, enfim, este é o momento
que Ele vem como pastor que te ama, te acolher em seus braços, carregar no seu colo, fazer você sentir próximo ao coração dele, os batimentos desse coração que se deu por amor numa cruz por você. Este é o nosso bom pastor. E chegamos aí ao evangelho de hoje, do bom pastor. Ele divide em duas partes este evangelho, gente, em duas parábolas. Ele conta a primeira parábola, os discípulos não entenderam. Gente, pensa que dificuldade, né? É muita paciência que Jesus tem. A gente tem que se esforçar para ser paciente como ele. Ele precisa de duas parábolas. Gente, esse povo caminhou com ele 3 anos, né? E ele fala em parábola simplesmente só para ficar mais fácil, porque ele usa da vida do povo e transforma para ficar mais fácil para o povo entender. Aí ele fala em parábolas e o povo nem assim entende, né? E nós continuamos não entendendo. Mas por que não entendemos? Porque muitas vezes estamos fechados para a palavra de Jesus, né? É preciso estar aberto, não só ter conhecimento, não só ter inteligência, mas um coração aberto e desejoso de viver essas palavras, porque não são simplesmente histórias, é vida, é palavra viva, a palavra de Deus é viva, né? E ela quer entrar em nossa vida e quando ela entra, ela transforma. Então, muitas vezes nós somos como esses discípulos, né? Jesus conta-nos as parábolas de um jeito simples, mais simples que possa atingir o nosso coração, e a gente não entende. Foi o que aconteceu aqui. Ele fala primeiro que ele é o pastor. Depois ele fala que ele é a porta. Depois lá no final acho que deu para entender. O que ele quer dizer, gente? Ele fala claramente aqui por essa parábola que aqueles que vieram antes deles, aqueles que não são os pastores, que não entram pela porta, são ladrões e assaltantes, vêm roubar as ovelhas, então, ou seja, tem interesse nas ovelhas e não tem amor. O pastor verdadeiro, né, ele não tem as ovelhas simplesmente como um proprietário, ele tem como pastor, como aquele que cuida, como aquele que apacenta, portanto ama. Então muitos são os pastores que passam em nossas vidas e querem ser pastores de nós, ovelhas, que têm interesses, né? Nós vivemos num mundo assim cheio de interesses, né? Podemos colocar governantes, proprietários, empresários, ver o povo que trabalha muitas vezes como um número, como um interesse, aquele pode produzir para mim. Essa não é a dinâmica de Deus. Então o pastor é diferente de um proprietário ou de um encarregado. O pastor, ele ama e ele conhece e sabe que as ovelhas conhecem a voz dele porque ama. Então aqueles que vêm com interesse pelas ovelhas são ladrões e assaltantes, e ele fala disso dos religiosos da época, aqueles que vieram antes deles e tinham interesse em cima do povo, né? Muitas vezes massacrado pela sua ignorância, né? Escravizados. Então ele vem para libertar, porque ele é o bom pastor que ama e liberta, e só ele pode abrir a porta para que essas ovelhas passem e entrem e possam pastar esses pastos verdejantes e ter a verdadeira vida. Ele fala isso, eles não entenderam muito bem. Aí ele fala que ele é a própria porta. Ou seja, por que ele fala isso? Imaginamos um redil fechado, ele é o pastor e só quem passa pela porta é o pastor e as ovelhas que conhecem a voz dele. Aí ele se coloca como a própria porta, ou seja, ele como pastor que ama, ele cuida e não deixa mais ninguém passar por esta porta. Então se nós nos reconhecemos como ovelhas deste pastor e nos colocamos sob os cuidados e orientação deste pastor e o amor e proteção deste pastor, ele não deixa que mais ninguém entre para nos capturar, não deixa que ninguém entre para nos matar, a não ser que nós queiramos sair, que nós não escutemos a sua voz. Essa liberdade nós temos, mas a partir do momento que encaramos o fato de que Jesus nos ama e que Ele é o nosso pastor, e se nos colocamos juntos dele, ninguém pode entrar para nos raptar, nos matar e nos fazer mal. Ele não permite, Ele é o pastor e Ele também é a porta aberta somente para as suas ovelhas que ama e para aqueles que desejam fazer o bem e viver o bem como Ele nos ensina a viver. Então, depende de nós, depende das vozes que estamos ouvindo e dos pastores que estamos seguindo, né? Essa é a nossa escolha. Temos claro que
o Cristo é o nosso bom pastor e ouvimos a sua voz, né? Ou estamos ainda abertos para os pastores que temos neste mundo, os nossos interesses, né? As nossas vaidades, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, os nossos pecados. Ouvimos tantas vozes e nos deixamos envolver e seguimos tantos outros pastores que temos neste mundo, e muitas vezes essas vozes não nos permitem reconhecer a voz daquele que é o bom pastor, o nosso Senhor, né? Então, minha gente, somos chamados hoje a reconhecer essa voz, a escutar no profundo do nosso coração esse Senhor que vem nos chamar, que quer nos apacentar, repito, colocarmos em seus braços, para sentirmos o bater do seu coração, para nos deixar perdoar, né? Que Ele nos perdoe e que nós também nos perdoemos das más escolhas, das vozes que colocamos em seu lugar, né? Das vezes que desviamos do caminho e que acabamos num caminho de trevas, onde não tinham verdes pastagens, onde passamos fome e sede de amor, e hoje Ele nos acolhe em seus braços e nos quer dar novamente, quantas vezes for preciso, a sua vida, né? E Ele nos dá. Então nos entreguemos a este bom pastor, que possamos olhar para o Senhor, como diz o salmista. Esse salmo, só para finalizar, é impossível deixar de falar desse salmo, só esse pedaço que é o mais profundo. Cadê? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo e me dá segurança, né? Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Estamos nos momentos que às vezes nos sentimos meio sem forças, né? Diante dessa pandemia e diante de todas as coisas que assolam a humanidade, as doenças, as preocupações, né, as crises, enfim, não só essa que estamos passando, mas tantas outras. Então precisamos restaurar as forças. Às vezes buscamos restaurar essas forças em tantos lugares e tantas coisas diferentes que o mundo nos oferece, e parece tão simples, tão fácil, né? Mas que nos enganam. Só podemos restaurar as nossas forças nessas águas repousantes que são as águas do Espírito. E só faremos isso se reconhecermos o Cristo, que é Ele que nos sopra sobre nós o Espírito Santo, como o bom pastor, né? Que possamos, minha gente, olhar para o Cristo e reconhecê-lo, né? E falar para eles: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada nos falta se nos entregamos como ovelhas ao nosso bom pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé professamos a nossa fé.